Professor, nós estamos completando 200 anos de independência. Eu, particularmente, acho que essa data é muito importante. Mas ela caiu num momento em que o país passa por um período muito difícil. Inclusive dificuldade econômica, política, social e cultural. Uma pobreza cultural. Uma pobreza cívica, porque é um civismo... Mas um civismo assim meio deturpado, parece que travestido de uma certa autocracia. É um momento delicado do Brasil. Eu achei que nós exploramos pouco a pauta desse bicentenário. Eu achei que era um momento de grande reflexão em todos os espaços, na escola, na igreja, nos meios de comunicação, nos meios políticos, acadêmicos. Seria um momento de refletir esses 2 séculos. E parece que foi tudo esvaziado, tão efêmero, tão superficial, né? Na verdade, a gente estava todo mundo com uma expectativa, eu particularmente estava, mas eu já estava observando há um ano e meio mais ou menos, que vários colegas, várias entidades, vários organismos já estavam reivindicando, olha, estão chegando no aniversário dos 200 anos, está chegando, precisa ser feita alguma coisa, precisa ser tomada alguma providência, E eu acho que esse esvaziamento político mesmo, viu, João? Essa coisa do compromisso. A política tomou o espaço total. A governança não soube dar o sentido realmente. Não é nem política, eu digo eleitoral mesmo. Eleitoral. Coincidiu com isso, a pauta foi capitaneada, né, e misturada com a situação da eleição e realmente empobreceu muito. A gente estava conversando sobre a parada militar. Eu gosto muito de ver paradas militares. Uma vez escrevi um artigo sobre a estética da parada militar. E aí você estava falando, né, que os lugares... Eu acho a parada militar do brasileiro pobre. E esse ano que deveria ter sido rica não foi. Né? Foi mais pobre. Porque é a oportunidade da exibição das armas. E aí, eu digo, será que nós estamos, do ponto de vista tecnológico, tão atrasados assim, do ponto de vista bélico? Eu acho que não é nem isso, não. Eu acho que é mais a questão mesmo de uma consciência política, de mostrar isso à sociedade, ou as pautas que estavam sendo canalizadas para aquele momento. Por exemplo, o 14 de julho, Paris, é uma parada linda, né? A queda da Bastilha. O 9 de março também em Moscou, né? Que é o dia da vitória, muito bonito. Então aqui eu acho que, isso é uma crítica que eu sempre tive, mas já teve momentos assim que a parada militar foi muito bacana. Mas particularmente nesse ano, dos 200 anos, ela não foi bonita. Porém, tem um aspecto positivo que eu noto, principalmente quando nós conversamos com alguém como você, que tem conhecimento de causa, pertencimento nato ao mundo acadêmico, quer dizer, pode falar pelo meio acadêmico. Eu noto um aspecto favorável, que é o vislumbre da história revisitada sobre outros anos, sim, que não foram desvendados pela historiografia oficial até agora. Então, surgindo perspectivas, detalhes, coisas. Por exemplo, a nossa Batalha de Genipapo, ela só foi acreditada no nível nacional há muito pouco tempo atrás, por causa daquele escritor famoso, Laurentino Gomes. Os livros didáticos omitiam. Agora aparecem outros detalhes e eu tenho visto a posição de historiadores mostrando nuances de detalhes da independência que escapavam. Por exemplo, aqui no Piauí, você poderia lembrar de algo? Olha, eu vou te lembrar de uma coisa, só pegando o teu gancho aí, olha só. Há 3 momentos assim, bem distintos a respeito dessa questão da narrativa, a respeito da participação do Piauí e da batalha. Primeiro, há uma memória solidificada em torno dos historiadores memorialistas. Isso acabou também gerando uma disputa interna, que depois vai ser capitaneada pela governança local. Né? Nós tivemos uma grande administração que foi a administração do Alberto Silva, e que ele procurou dar... Ninguém vai dizer que ele fez isso, de uma forma muito bem feita. Tentar pensar o Piauí numa história nacional. Então ele pegou um movimento muito bom,
mas mesmo assim isso acabou não criando força. Eu acho que posso falar isso. Eu sou membro do Instituto de História e Geografia Brasileiro, fui nomeado, tenho felicidade ano passado, e a professora, a gente conversa muito, ela é uma pessoa muito doce, muito agradável. Meu filho, que coisa boa no Piauí, não sei o que e tal. Aí ela disse assim, olha, eu fiz uma fala no Instituto, no começo do ano, sobre a Batalha de Genipapo. Aí o pessoal falou assim, ela sabia, ela disse assim, olha, isso é uma história que papai já tinha tentado dar uma vazão. Ela disse que uma vez que o livro ficou pronto, né, o Piauí, né, e a construção, né, da unidade nacional, ele ligou para o presidente militar. Disse, olha, presidente, olha, o livro está aqui, eu vou oferecer ao senhor. O livro é dedicado à história do Brasil. Aqui está narrando como os piauienses consolidaram a independência do Brasil. Ela disse que o presidente disse assim, não foi o Piauí que consolidou, não. Foram militares. O pai bateu o telefone. Ela ficou muito magoada, era um garotinho, ficou assim, né? Mocinha, né? Ficou muito magoada com aquilo. Então, independente daquilo que o Alberto Silva tentou fazer, depois você tem um esforço feito pela professora Claudete, depois a tentativa de relançar esses livros clássicos, né, em 2006, 2007, até 2007, 2008, como sendo o Monsieur Chaves, o Odilon, o Abdias Neves. Realmente, as pessoas continuavam sem saber a importância do Piauí. Com esses 200 anos, eu fui convidado para algumas atividades fora daqui, fui na SBPC em Brasília, fui em algumas atividades, alguns eventos, e João, quando eu falo, as pessoas ficam assim, não foi só na Bahia. Pois é. E aqui foi um gesto mais heróico mesmo. E assim, o esforço que a gente tem desprendido é muito grande. Então, e às vezes as pessoas aqui também elas não têm consciência. Muito embora haja uma piauiensidade muito forte, esse processo de independência lá no Maranhão ele é mais difícil. Quer dizer, 28 de julho, lá, que é o dia da adesão do Maranhão à independência, lá em São Luís é o dia de todo mundo ir para a praia. Ah, o que é feriadão, o que é? Não, eu não sei o que é, não, eu vou para a praia, tomar minha cervejinha. Ninguém tem a consciência. Eu posso falar isso porque eu sou maranhense, piauiense, né? Mas assim, aqui não, aqui você sabe o que foi o 19 de outubro, sabe o que foi o 24 de janeiro, sabe o que foi o 16 de março, sabe, as pessoas sabem. Então há uma política pública também que falta agora, projetar isso para fora aqui, a pensar isso na história nacional, que é um trabalho que pelo menos eu estou tentando desenvolver hoje com os alunos, com as ligações que eu tenho fora daqui. Eu não estou muito bem certo, porque minha memória já me trai com muita frequência, mas parece que o presidente Castelo Branco, o primeiro presidente militar depois do golpe de 64, esteve em Campo Maior e fez um discurso de resgate dos heróis. Eu não me lembro bem da frase, mas foi o primeiro gesto assim, oficial importante. E logo depois, no governo Alberto Silva, que coincidiu com o governo Médici, ele inaugurou aquele monumento. Ele mesmo contava que quando era criança, passava, tinha assim uma espécie de coluna branca, que da hoje tem lá, e ele perguntou ao pai, o que é aquilo? O pai disse, ali morreu muita gente. É o cemitério dos heróis. E ele guardou aquilo. Hoje tem assim, uma certa visibilidade aquele monumento. Eu estudei estudos sociais na década de 70, eram raríssimos os livros nacionais de didática nacional que mencionavam a Batalha de Genipapo. Enquanto que aqui nas escolas públicas do Estado a gente sabia da importância. Que nos contavam esses historiadores que você está falando, memorialistas. Inclusive, mesmo de uma forma muito, os teóricos por dizer amadora, mas não tanto científico, o mestre Odilon. Sim. Se não fosse ele... Pois como a Judite Santana no Piauí, de forma primária, talvez sem o método científico dos grandes historiadores, mas que nos deram a base
O senhor não acha que a nossa bibliografia geral sobre a colonização, independência, civilização, sociologia do Piauí é muito pobre? João, eu não diria muito pobre. Eu diria, sabe o que eu diria? Eu diria que a maioria desses historiadores, esses memorialistas, eles principalmente por causa desse não conhecimento que a gente chama de teoria da história, mas eles tinham um conhecimento de um gênero literário que é muito comum esse tipo de fazer historiográfico, que é o apontamento. Sim, apontamentos para a história do Piauí, cadernos da história do Piauí, não sei o que. eu ainda tinha meu caderno de apontamento. Tu sabe que aquilo ali. Por isso que eu não admito hoje aluno mesmo. Subsídios, né? Subsídios para a história do Piauí. Para a história do Piauí. Eles nos legaram um tesouro maravilhoso para a gente poder se debruçar nessa história. Porque, olha, eu como historiador, posso escrever o que eu escrever, meu trabalho nunca vai estar pronto. Mas os títulos são poucos, né, professor? São. Aí é que eu quero dizer. O cara estava de um esforço sobre-humano naquela época. Aquela coleção Cronologia do F. da Costa, Cronologia Histórica do Piauí. Exato. Eles deixaram um apontamento, aquele apontamento é um presente para nós. Porque eu não admito o aluno dizer assim, é uma crítica e ele era positivista. Meu filho, tu sabe o que é positivismo. E o mestre Odilon era... A gente sentia assim que a construção do ensaio era muito bem feita, né? Muito bem feita. Muito detalhada. E os documentos, né, permite você perceber uma filigrana da relação social. Então, aquele ponto você começa a investigar aquelas pérolas. Roteiros para o estudo do Piauí, Carlos Eugênio Porto. Exatamente. Tem uma obra do Barbosa Lima Sobrinho, me lembro o título. Sim, o Francisco Iglesias que por aqui também. Então, assim, são possibilidades para você continuar o estudo. Porque o trabalho de ninguém nunca vai estar terminado, João. O deles não está, eles deixaram um legado para a gente continuar. A gente vai pegar esse material que é deixado como uma ideia e a gente vai fazer e ainda vai continuar sem ser terminado. É aquela história. Uma vez perguntei ao Salgado Maranhão, Gilberto Freire ou Sérgio Buarque de Holanda? E o Salgado disse os dois. Os dois. E Caio Belo junto. Tem mais. Tem mais. E ele dizia do Gilberto Freire, ele não nos podia dar tudo, porque ele era um homem de sua época. Exatamente. Porque tem uma diferença entre Casa Grande Cesária e Raiz do Brasil. Mas as duas obras se completam, são duas visões. Por exemplo, há uma crítica sobre, estou fugindo um pouco do tema, mas há uma crítica sobre Casa Grande Cesária, que Gilberto Freire focou no negro doméstico e no negro dos canaviais, mas não pensou no negro revoltado dos quilombos. Essa é uma crítica até do Ariano Suassuna. Sim. E ele não nos podia dar tudo também. E também é muito fácil criticar um trabalho daquele, no caso de Central, um volume imenso. E ele também foi muito acusado de fazer uma historiografia elitista, né? Direitista, conservadora. Mas ele ofereceu, ele toca numa suscetibilidade da sociedade que incomodou até os conservadores, porque ele vai tocar numa ferida. Aí ele recebe ataque da esquerda, da direita, de todos os lados. Como o próprio Sérgio Buarque de Holanda também vai receber ataque da esquerda, da direita, porque você nunca vai agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo é agradador de alma. Professor, agora voltemos ao evento da independência. Houveram essas lutas, o Brasil se torna independente oficialmente quando o ministro do rei, José Bonifácio, e a imperatriz, que estava na posição de princesa regente, indignados com a pressão das cortes portuguesas, começam a inflamar o imperador, que ele toma a decisão de tornar o país independente. Não é assim? É assim que nos ensina a história. E ele, em São Paulo, na visita à província paulista, lá, oficialmente ele recebe as cartas do ministro, que era um homem ilustríssimo, né? Um homem que vinha, como você descreveu o Simplício Dias, seria um Simplício Dias ao cubo, um homem que vinha com as influências da Europa, do iluminismo francês, um homem que tinha prestígio com as cortes europeias,
uma pessoa de grande utilidade para a nacionalidade brasileira, Zé Bonifácio. Exato. Que acho que é um personagem pouco Foi pouco estudado e pouco rememorado, Exato. que quando, enfim, acontece o desligamento, o Brasil teve que pagar uma indenização a Portugal. Teve. Apesar de tudo isso. Teve que pagar também os livros, né, que ficaram na Biblioteca Real Biblioteca Portuguesa de Leitura, lá No Gabinete Real. Gabinete Real de Leitura. E os livros também que estão na Biblioteca Nacional hoje também, que fazem parte da Ele precisou fazer um empréstimo com a Inglaterra. É. Pagou em libras esterlinas. Pagam em libras esterlinas, também para pagar o conflito, né? Esse exército independentista que saiu que veio do Ceará, engrossou aqui e até você chegou ao Maranhão, isso também é uma coisa que você não sabe. Gerou dois problemas, né? Com o vazio deixado pelos portugueses aqui, quem é o Estado? O Estado, teoricamente, está aí representado pela adesão de Oeiras, né? A junta em Oeiras com o Manuel de Souza Martins. Mas ele precisava coordenar um exército de reserva, um exército de ação territorial no Piauí e um exército para invadir o Maranhão. O norte e o sul, principalmente o sul, ficou muito desguarnecido. E começou a surgir o que a gente vai chamar de banditismo social, porque você tinha soldados portugueses que tinham deixado o exército português, tinham se evadido, né, tinham fugido, né? E o exército independentista também, que apesar de todo o fervor patriótico, eles precisavam ser pagos, né? Isso começou a gerar também uma dificuldade. Aí então abriu espaço para muita gente também declinar a luta e formar bandos que viraram salteadores. Isso é uma coisa que as pessoas também não têm consciência, não sabem. Mas a documentação é farta fala. Por isso que diz que o cangaço é do tempo do... Exatamente. Aí você vai ver. Quando o exército rende o Fidia em Caxias, e esse exército precisava ser desmobilizado, a parte teve uma enxurrada de documentos sobre como pagar esse exército. Porque o exército brasileiro imperial que chega em Salvador para ajudar o general Lobato, ele é o exército brasileiro, batalhão dos periquitos, né? Mas o exército que é formado aqui é um exército que tem a origem primeiro na segunda linha, que é exatamente a milícia. É um exército miliciano, que depois vai ser a área da Guarda Nacional. Então esses soldados todos precisam ser desmobilizados. Aí vem primeiro 80 mil soldados para serem desmobilizados lá em Caxias e dar destino aos seus lares cada vez. Isso vai ser uma dificuldade muito grande. E vai abrir espaço para duas situações críticas que o Piauí vai enfrentar no processo de construção do Estado Imperial. Primeiro, a adesão do Piauí à Confederação do Equador, porque o Simplício vai romper com o imperador e vai achar que o republicanismo, não a federalização, mas o republicanismo é a melhor fórmula para formar um Estado à parte do que o Império. Isso vai gorar, não vai dar certo. Aí você tem o governo do Manuel de Souza Martins, sermos muito duros, porque é um ano pós-guerra. O que vai acontecer? Como no Maranhão e no Piauí, e às vezes tem um engano muito grande, quando você olha muito para o Maranhão, você acha assim, a balaiada do Maranhão. A balaiada do Maranhão parece concentrada num ponto, que é essa região dos Cocais. No Piauí foi o Piauí inteiro. E tinha razão para isso. Teve uma colheita muito ruim, uma enchente do Rio Parnaíba, mas principalmente Inflação, carestia. O projeto do Estado Imperial, que era um projeto de cidadania, não vinga. Porque as elites começam a brigar entre si. Então nós podemos dizer que houve uma ressaca, né? Uma ressaca não eleitoral, uma ressaca não foi depois da eleição social. Depois de uma independência, as consequências demoraram a chegar. E a outra coisa é o seguinte, o imperador se torna impopular, né? Porque ele era uma personalidade controversa. Ele não tinha formação de estadista. Tinha, mas o que ele tinha que ele guardava o liberalismo, mas ele era uma pessoa de um ímpeto muito... Era um déspota.
déspota, porque absolutista, absolutista, com lampejos de liberalismo, que é acolá. homem difícil, para ter ideia, ele morre de tuberculose, ele estava tão Uma lógica, um absolutista, um liberal, um absolutista, que renuncia, abdicou 2 tronos. Pois São controvérsias. é muito controverso. E no vazio deixado por ele com as regências, abre espaço para as lutas internas, né? Você tem 2 forças bem críticas aqui lutando, conservadores e liberais, ainda muito desarrumados, e uma política que baseia-se em 2 coisas, que é o dualismo, que vai ser todo o Império do Brasil: centralização e descentralização. A centralização, o controle do Estado imperial; descentralização, federalização, maior autonomia das províncias em relação ao poder central. Imitando o modelo norte-americano. Exatamente. Professor, essa decepção do Simplício Dias com o imperador, ela é farejada, sentida só através da correspondência? Eles nunca se encontraram? Só em torno da correspondência mesmo. E das notícias? Das notícias chegavam para ele. Porque o que consta é que o imperador visitou a Bahia, Mas ele nunca veio para cá. ao lado da imperatriz e da amante, a Marquesa de Santos, que era a primeira dama do Palácio Imperial, feita por ele, e que foi muito mal recebido na Bahia, e que a manifestação popular foi muito grande de repúdio à presença da Marquesa de Santos. Consta isso. Consta. E outra coisa que eu ia colocar para você: o exército português se retira, mas a população de portuguesa, o número de portugueses na população da corte, principalmente, muito alto. E aqui no Piauí, como é? É relativa. Relativa? Mas isso explica também o fato, por exemplo, de, no primeiro momento, não ter uma adesão total. Quando o Manuel de Souza Martins adere à independência, ele adere assim. Ele adere porque ele estava muito chateado com os portugueses que tinham escanteado ele no processo eleitoral para eleger a junta, né? Olha, você não vai ser presidente, acabou e pronto. As razões disso, por quê, professor? Só Deus sabe por que os portugueses não queriam que ele fosse presidente da junta. Você falou relativo para o príncipe regente tomar a decisão da independência, mesmo que ele esteja indignado com as cortes portuguesas, mas ele estava tomando uma decisão contra o imperador, o rei, que era o pai dele. O pai dele, exatamente. Mas tem aquela... esse aqui gera... É complexo. É complexo. Aí mas tem um negócio, por exemplo, 2 coisas que eu te falar. Quando ele vai embora, Dom João VI, ele tem a certeza: olha, se for para ter sedição aqui, que não seja na mão de nenhum desses aventureiros aí espanhóis. Faça você. Né? Por outro lado, isso aqui aconteceu porque está na memória do Fidier. Fidier, antes de vir para cá, foi encontrar o rei Dom João VI e disse assim: olha, fique no Piauí, mantenha-se, mantenha o Piauí a todo custo. Isso corrobora a ideia do projeto português do Norte. Né? A sensibilidade política de Dom João VI é grande. Né? Não é esse pessoal. Isso aí é uma das nuances que os pesquisadores estão revelando agora, porque ele sempre foi visto de forma muito caricata. Mas esperto. Pois é, o filme da Carla Camurati, por exemplo, eu acho um desrespeito que a gente... Uma representação. É uma comédia, né? Mas Dom João VI conseguiu fugir de Napoleão, veio para cá. Deu a uma das colônias o status de corte real. Trouxe para o nosso país infinidade de técnicos, cientistas, botânicos. Nos legou uma primeira base de uma consciência nacional. Nós devemos muito a Dom João VI. Nós devemos demais, porque, olha, na verdade, já havia pelo menos 3 projetos de trazer a corte para o Brasil. Esse aqui que eu vou te falar é mais sério. Quando teve o terremoto em Lisboa, que o Marquês de Pombal assumiu, havia um projeto de transmigrar a família para cá, trazer a corte para cá. A vinda de Dom João VI para cá, ela já é uma coisa também meio que pensada, porque para Angola ele não ia, para Moçambique ele não ia, para Damão, para Timor, ele não ia, ele vinha para cá.
que irrita os portugueses lá em Lisboa, primeiro, é o que a Maria Odila Silva vai dizer, que foi aluna do Sérgio Portelano, que ela chama de interiorização da metrópole. Já se sabia que a metrópole vinha para cá e que aqui ela criaria as bases de ou da monarquia portuguesa centralizada aqui, e isso incomodava as cortes lá, porque passava a ideia de que as cortes lá, que Portugal ia virar colônia do Brasil, ou um território ultramarino. É até engraçado, o Portugal é o território ultramarino brasileiro, né, ou brasiliano, brasiliense, né, que era o gentílico brasileiro não existia. Isso incomodava eles demais, o fato de estarem aqui, estar aqui, lá ser a sede. Aí vem a proposta, né? Recoloniza tudo, porque, aí, claro que vai recolonizar o país, fazer o país virar colônia de novo, tirar da condição de reino pareado. Aí você tem as brigas políticas lá, os partidários do Partido Português, Partido do Brasil, Partido... É o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarve. Então é muito complicado. Então aí vem essa história do projeto, olha, vamos salvaguardar o que der. Quem está com a gente? A Junta do Norte, Maranhão, Grão-Pará está com a gente. A gente fica com quem de brinde? Fica com o Piauí. Porque o Piauí tem o quê? Tem uma coisa que o Maranhão e o Grão-Pará não tem: gado e algodão. Que o algodão já ia ser uma base. Aí depois esse algodão foi mais para o Ceará, né? Foi mais para o Ceará. O Piauí ele tem uma vantagem boa com o negócio do algodão, que é assim, o Carl Philipp von Massos, que foi um viajante, eu falei de três é pouco, mas esse aqui foi outro. O Massos, quando ele passou aqui, ele identificou duas coisas positivas no Piauí. Três, além do gado, mas outras duas coisas. A qualidade do pasto, chamado de pasto mimoso, e a qualidade do algodão. O algodão daqui é tão bom, é melhor que o algodão do Maranhão. E quando ocorre a Guerra da Secessão dos Estados Unidos, que o sul dos Estados Unidos para de alimentar o parque industrial inglês, eles vão comprar algodão do Maranhão e do Piauí, e do Ceará, né? E da Índia, né? Que eles tinham, também acho que do Egito. Então olha para te ver a importância da coisa. A região é uma região, o Piauí sempre tem um lugar estratégico, né? Aí é essa coisa, né, não só olhar o endógeno, a região por si só, mas a importância dela para o Brasil e até para o mundo.